Muita treta, vixe, muita treta, vixe. I can feel it. Vixe, muita treta, vixe, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. Salve, salve, rapaziada, meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast do treta.com.br, o seu podcast sobre as tretas do mundo contemporâneo. Aqui quem tá falando é o Ivo Neumann e eu tô aqui mais uma vez muitíssimo bem acompanhado e agora de uma lenda do Twitter aqui, o grande contador de histórias, o Forrest Gump brasileiro. o meu querido jurista Fernando, que na verdade é um cavalo que aprendeu a escrever e adora contar histórias. Tanto Tupiaçu, seja bem-vindo, tudo bom? Obrigado, tudo bom, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui. Até parece. Como é que tá o clima em Belém, tanto? Eu fiquei sabendo que você é de Belém, um lugar que eu já visitei uma vez e não tem como não se apaixonar, né? Fui numa aparelhagem, aí meu irmão que é militar tá sendo transferido para Belém, né? Ele tava meio assim, que é um pouco longe daqui do Rio e Espírito Santo, que é onde tá o núcleo da família. Mas eu falei assim, cara, vai lá que você vai se divertir. Quando eu fui lá, eu tomei uma cachaça que me deixou dormente. Cachaça de jambu. O bar que eu fui tinha um palco que ficava sobrevoando as mesas no cais do Porto e depois chamaram a gente pra uma mistura de rave, baile funk, né? Eu gosto de ambos. E eu fui parar numa aparelhagem, não lembro o nome do local, mas foi muito divertido, assim, me ofereceram todas as drogas, mas um clima muito familiar, muito saudável. Imagino. O pessoal tava preocupado porque era numa região mais periférica, assim, não vou levar o celular. Eu falei, que isso? Como é que eu vou tirar foto lá, né? Levei e valeu a pena. Muito maneiro a aparelhagem também. Tecnobrega. Cara, Belém é surpreendente. Tem de tudo que você imagina. É uma maravilha viver aqui. E você é nascido aí também, né? Nascido aqui. O tempo aqui tá como sempre. Quente. Né? Aí daqui a pouco muda. Aí chove. Mas tem aquela chuva diária, né, que o pessoal fala. Tem aquela chuva diária. É incrível, cara. Olha, quando aquele dia mais quente, quando você não aguenta o dia, você pode contar que vai chover. Tem a chuva diária e quando não tem... É bizarro, cara, sabe? A gente sai daqui pra ir pra algum outro lugar, quando a gente vê, tipo, tá 3 dias sem chover, a gente começa a estranhar muito, sabe? Muito mesmo. Com certeza, não. Eu tive por aí, foi a primeira vez que eu vi um avião esfumaçado, né? O avião no aeroporto, por causa do ar-condicionado, ele calefa o ar e fica aquela fumaça, né? Parece que tá chegando o Planet Hemp pro show. Verdade. Não, é uma terra muito boa, muito boa. Teu irmão vai gostar. Vai, com certeza. Ele mora no Rio de Janeiro, não tem como piorar a situação pra ele. Ele vai se dar muito bem. Vai sim. Mas, não é sempre, né? Não é todo dia que o Treta Talks vai entrevistar um advogado chamado Fernando, que mora em Belém do Pará. E, na verdade, isso só tá acontecendo porque nosso amigo Fernando aí se transformou no cavalo tanto Tupiaçu, que é um grande contador de histórias, como eu falei. E aí, eu vi que você tá no Twitter desde 2009, mas na verdade e acredito que a maioria das pessoas te conhece de uns anos pra cá, né? Como é que foi que o advogado decidiu usar o Twitter e decidiu usar pra contar histórias, né? Acabou virando sua marca registrada e acho que é o maior serviço que você presta aí, talvez, mais do que a advocacia mesmo. Cara, pois então, como eu tinha te dito, eu criei o Twitter em 2009 por conta de um amigo advogado que trabalhava comigo. E ele me dizia sempre, cara, abre um Twitter pra ti, cria um Twitter, tu vai te dar muito bem lá e tal. Eu não ouvia ele, não dava muita trela para aquilo, mas num belo dia criei o Twitter, né? A minha conta era pequena, eu acho que a minha conta devia ter 3.000 pessoas me seguindo e tal. E aí eu parei de usar o Twitter porque eu comecei a sentir necessidade de contar histórias grandes.
Né? E naquele período, o Twitter ele não me oferecia essa possibilidade. Ainda era 140 caracteres, não tinha... E você não tinha como encadear um Twitter no outro. Então ficava um negócio completamente perdido ali no meio. Eu me lembro que eu ainda tentei contar história, sabe? Só que eu contava, e aí lá no meio alguém perguntava alguma coisa. Eu, putz, grila, eu respondo ou eu continuo a história? Se eu responder, vai ficar no meio da história. Então era uma desgraça. Aí eu migrei pro Facebook, onde eu tinha a possibilidade de contar histórias, de escrever, né? E foi muito bacana lá, eu conheci muita gente bacana, mas o Facebook ele tem um misto de pessoal e impessoal. Você tem família, amigos, exato, né? E gente que você não tem nem ideia de quem seja, né? Como eu te falei, já teve texto meu, por exemplo, tinha mais de 1000 pessoas me pedindo para seguir, né? E eu não podia aceitar aquelas pessoas porque elas iam ver foto dos meus filhos, elas iam ver coisas pessoais, interações pessoais. Com certeza. Então, acabava que o Facebook, ele limava o público, né? Eu nunca tive, assim, por exemplo, expertise. Vou criar um canal, vou criar uma página, né? Uma página. Eu nunca pensei nisso, sabe? E aí, quando chegou no final de 2017, se não me engano, início de 2018... Não, desculpa, início de 2017 para 2018... umas amigas minhas começaram a falar da Deia, a Não Inviabilize. Grande ideia. Um beijo pra Deia. A Deia foi a minha inspiração para voltar ao Twitter. Porque eu comecei a ver que era possível você contar histórias no Twitter. O amor nas DMs, né? Certo? Eu vi por conta das threads, né, e tal. Então, comecei a ler a Deia, comecei a ver o que ela fazia e disse, caramba, o Twitter virou um lugar onde eu posso escrever. E eu comecei a escrever. E aí tem aquela questão de que o teu público vem, você não precisa conhecer as pessoas, você não precisa ter aquela relação de compartilhar a amizade, né? Quer dizer, você só vai me ler se você for meu amigo, se eu botar público. Bem, no Twitter é mais fácil. Exato. E a conta foi crescendo, as pessoas foram gostando dos textos, né? Oportunidades foram surgindo, já surgiu convite para escrever livro, já me ligaram do Fantástico, sabe? Já me ligaram de tudo que é canto, sabe? Por várias histórias, né? Então é bem legal você ver que o teu texto ele motiva, que o teu texto ele empolga, que o teu texto ele faz as pessoas terem um dia melhor, né? É muito bacana mesmo. Eu me descobri aqui, me descobri mesmo, cara. Mas isso não mexeu com a sua vida profissional, né? Você continua trabalhando de advogado e o tanto lá como um hobby, não é isso? Olha, eu sou concursado. Eu sou advogado concursado do Estado. Então, não afetou em nada o meu trabalho, até porque é a minha renda, né? Que inclusive me permite que eu tenha liberdade para escrever. Perfeito. Né? Então, assim, eu tenho uma liberdade de que eu posso escrever o que eu quero. Eu posso escrever o que eu acho que eu devo escrever, sabe? Eu não tenho que escrever para obrigatoriamente viralizar, obrigatoriamente, exato, sabe? Isso é bacana. Então eu posso escrever um texto sobre suicídio, sobre prevenção ao suicídio. Eu posso escrever um texto, por exemplo, pedindo ajuda para uma vaquinha, como eu fiz outro dia de um rapaz que surgiu aqui para mim nas DMs, sabe? Eu posso escrever um texto, por exemplo, sobre alguém que está propagando literatura. E pouco me importa se esse texto vai ter 100 vai curtidas, engajar 200 ou não, curtidas. Né? Exato. Exato, sabe? Então o meu trabalho me permite isso. Você chegou a ter contato com algum estudo assim, de marketing, de storytelling, algo nesse sentido? Não, nunca tive. É um dom, nunca né? tive. Pois então, a minha mãe ela é professora de letras. Então, desde muito cedo, a gente leu muito e a gente conversou muito sobre literatura, né? Eu tenho um livro publicado. Era isso que eu ia perguntar. A história desse livro é bem curiosa. Em 2015, aconteceu um fato pessoal na minha família que me deixou muito abalado. E eu me lembro que quando eu soube da notícia, eu chorei. E a primeira coisa que eu fiz foi pegar papel, lápis e fiz um desenho. Caramba! E a minha forma de lidar com aquele problema, além de óbvio as questões práticas para resolvê-lo, foi desenhando. Então eu comecei a desenhar, cara, num ritmo frenético, sabe? Produzindo 2, 3 desenhos por semana e postando esses desenhos no Instagram, no Facebook. E aí o Tribunal do Trabalho aqui do Norte, do Pará e do Amapá, entrou em contato comigo para fazer uma exposição. Ó, que legal. Aí eu disse, fantástico, bora lá. E você nunca tinha feito nada do tipo, né? Nunca, e nem pensei que um dia faria. Certo. E aí eu peguei e fiz a exposição, em agosto de 2016.
Quando chegou no final de agosto, quando a exposição inclusive foi prorrogada por mais um ano, por mais um mês, vendeu quase tudo, sabe? Foi um sucesso. E aí, a Lívia chegou comigo e disse: olha, amor, tem um concurso literário aberto da Fundação Cultural do Estado do Pará e tem a categoria Contos. Aí eu pensei comigo, eu tenho um bando de texto aqui, sabe? Nunca fiz nada com isso, tem texto de 2010, de 2008. Eu vou dar uma revisada nesses textos e vou me inscrever no concurso. Se der alguma coisa, bacana. Se não der nada, eu jogo isso fora. E aí, cara, eu tive 3 semanas, revi os textos. A Lívia fez uma leitura, uma amiga minha, a Maíra, fez uma leitura, minha mãe. Me inscrevi e, pra minha surpresa, ganhei. Que beleza, incentivo cultural incentivando a cultura, né? Exatamente. Então, assim, nunca teve curso para escrever, nunca teve curso de como escrever uma thread. Nunca teve nada, sabe? Nunca teve estudo de marketing. Teve isso desde sempre, né? Na sua casa, né, meu amigo? Sua mãe sempre foi, né? Na parte das letras, né? Mas eu acho que tudo, sabe, parte muito do bom senso, sabe? Certo. Eu acho que sempre assim, o que é que eu vou postar? Vou postar isso? Sabe? Será que isso é uma coisa correta para postar? Será que é legal, sabe? Então sempre eu acho que a conta crescer também é sinal de bom senso em alguns casos. Bom senso, inclusive, para errar e aprender. Por exemplo, já teve texto meu, postagem minha, que a galera chegou comigo e disse: isso foi gordofobia. Com certeza. Eu parei pra pensar e disse: de fato, isso foi gordofobia. Desculpa, apaguei, fiz uma meia-culpa, sabe? E aí o que eu fiz? Me indiquem alguém que possa me ensinar. Me indicaram os perfis que eu sigo e aprendo muito. E é isso, cara, sabe? Eu acho que também é bom senso pra você saber que você errou, sabe? Mas nunca teve nenhum direcionamento assim, sabe? Perfeito. Eu até acho que eu discordaria de alguns direcionamentos. Eu por acaso, assim, eu também tenho essa coisa na escola eu era muito incentivado, o lance de escrita, então chegou um determinado momento eu me vi pressionado naquela coisa de plantar uma árvore, ter um filho e escrever um livro, né? Como eu já tinha tido irmãos mais novos, cuidei dos meus irmãos nenéns, então eu não queria ter filho. Já tinha plantado a árvore e aí fiz igual você também, já tinha uns textos, revisei, escrevi uns outros, e aí com 18 anos eu fiz um compilado de crônicas, né? Escrevi. Que legal, publiquei, cara. E ainda tem uma história sinistra em cima que foi... Eu consegui publicar ele, registrar na Biblioteca Nacional, essas coisas, mas não fiz aquela puta edição colorida, cheia de frufru pra botar nas livrarias e não sei o que, né? Eu tava atrás disso. E aí eu consegui, com os contatos lá, na faculdade, na Universidade Federal do Espírito Santo, falar com um cara que estava organizando uma antologia de cronistas capixabas e eu ia sair depois do Rubem Braga. Então, eu tava me achando, né, naquela época, achando que eu era o autor, o escritor mesmo. E essa editora, ela estava envolvida num escândalo de corrupção aqui da Assembleia Legislativa, com um político aqui que era meio que manda-chuva de tudo, era um dos donos dessa editora, e acabou não saindo meu livro. Foi a primeira vez que a política me deixou assim frustrado, né? O combate à corrupção, né? Digamos assim. Sim. Mas eu quero saber se você pretende lançar algo do tanto, né? Agora que você já testou algumas coisas, você já testou histórias e a repercussão delas, né? Você tem planos de escrever livro, de fazer alguma outra coisa, de repente um podcast? Olha, cara, então, já tive muito convite para escrever livro. Eu acho que, se eu não me engano, quatro editoras já entraram em contato comigo. Assim, pessoas maravilhosas, editoras muito boas, sabe? Só que eu tava pensando, conversando e tal, quando chegou a Covid, né? Perfeito. A Covid foi uma pequena desgraça, porque os planos meio que todos sossegaram, né? Exato. Então, eu tenho mantido contato, tenho um editor de São Paulo que me manda WhatsApp de vez em quando para conversar, né? Perguntar como é que estão as coisas. Tem um rapaz também, não vou me lembrar agora de onde é, mas acho que é do Rio, que me liga, manda mensagem também, para não perder o contato, né? Mas a gente tem que ver como é que vai ficar tudo isso. Eu fico pensando, por exemplo, lançamento de livro, livraria fechada, lançamento de livro, complicado, né, cara? Agora é tudo no online, né? Vai ter que fazer o pessoal virtual
pra fazer o lançamento. Eu já andei vendo alguns lançamentos de livros, já teve com câmera, né? O pessoal tá fazendo de tudo agora com câmera, acabou. Sim. Mas não sei. Agora, pelo menos, eu tô parado, sabe? Eu entendo. Aquela coisa de não dá pra projetar muito o futuro, né? Porque não tem nem a tela no momento, a gente não sabe por exemplo, o que a gente vai projetar. Ontem eu voltei a trabalhar, né? E a gente vê na rua a galera sem máscara, a galera... fazendo tudo. Sem tomar cuidado, né? Sem tomar cuidado. Então a gente não tem como saber como é que a coisa vai estar daqui em agosto, por exemplo, sabe? Exato. Então vamos relaxar um pouco, porque também isso cria uma ansiedade, cara, sabe? Exato. Nos últimos episódios aqui, eu tô fazendo podcast agora mais papo com um brother mesmo, trocando a ideia da vida, né? Não dá pra se exigir muito nesse momento. Todos são unânimes, né? Que a prioridade é sobreviver, depois a gente pensa no resto. É sobreviver com saúde mental. Isso. E depois a gente vê como é que a gente faz, né, cara? Porque agora não dá pra fazer muito plano, não. Perfeito. Eu me pergunto se por acaso você, em algum momento, tem medo de estar fazendo uma exposição aí, né? Se expondo, contando da sua vida e coisas íntimas de fantasmas da sua casa, né? Isso, de repente, em algum momento te gera alguma preocupação? Você já foi atacado ou já teve alguma invasão de privacidade por conta disso? Não, uma coisa que eu sempre fico muito receoso é com a exposição das crianças, né? Certo. Então eu tenho muito cuidado com isso. É uma coisa que eu sempre penso muito, como é que você vai fazer essa exposição, até porque a internet, assim, você publicou, tá publicado, acabou, né? Mas em relação ao meu dia a dia, ao meu cotidiano, nunca tive bronca, sabe, cara? Nunca tive problema. Eu até acho engraçado isso, sabe? Porque eu não tenho muito hater. Certo. Eu nunca tive nenhuma publicação minha, assim, uma questão de ter hater ao ponto de tornar a coisa inviável, sabe? Certo. Até porque, assim, eu converso com todo mundo, quando o pessoal vem criticar, eu critico numa boa, sabe? Eu tento ser calmo, eu tento ser do diálogo, então isso não vai adiante, né? E eu vejo assim, mesmo em textos que eu falo, por exemplo, contra o governo Bolsonaro, eu não sinto a ciência de hater, sabe? Eu não sinto ataques. Às vezes eu fico até assim, me sentindo um pouco cabisbaixo, sabe? Eu vejo meus amigos postam assim, Bolsonaro é feio. Porra, chove de Bolt, chove de coisa ali no comentário do cara, e o cara vai lá brigar pela democracia e argumenta, manda pra longe e tal. Aí eu posto o negócio assim, pesado. Bolsonaro, isso, não sei o que, ditador e tal. Porra, não vem ninguém, cara. Porra, essa galera não quer brigar comigo, bicho. Eu meio que tenho a tendência a achar que a quantidade, né, de bolsominion que te segue, que te dá atenção, que reage às coisas que você posta, é culpa sua, né? Porque sim, você que tem que tratar de cuidar da sua audiência e nivelar por cima, fazer um... Eu já pensei, né? De repente você faz um enigma, uma charadinha, e aí só te acompanha, só te segue quem conseguir decifrar. Um pouquinho de elitismo. Mas você quer ver uma coisa engraçada? Eu óbvio que eu dou uma fuçada nos meus seguidores e eu já descobri muito bolsominion. Ah, sim, com certeza. E assim, muitos bolsominions já vieram conversar comigo, sabe? E a gente consegue ter uma conversa muito educada. Já teve um cara que chegou comigo, pô, tanto, adoro teus textos, adoro teus relatos, tuas histórias, mas eu discordo completamente de ti aqui. Eu disse, cara, legal, a gente vai concordar e discordar. Disse, porra, bacana, bom final de semana pra ti e tal. E acabou. Excelente. Então eu acho que também a questão, acho que meus seguidores são muito educados, muito gente fina, sabe? Uma galera muito de paz também, sabe? Boa. Acho que, sei lá, devia fazer mais treta. E é mérito do seu storytelling, né? Eu acho que é isso. A forma como você conduz as histórias, acho que chama a atenção justamente de uma galera que tá mais com a guarda mais baixa, né? Acho que menos disposta a treta. Por exemplo, tem algumas coisas que eu evito. É dessas coisas que eu te falo de aprender, né? Por exemplo, teve o dia do Preto Velho. Agora, acho que foi em maio. E eu peguei uma imagem da comissão de população negra, eu acho que da UAB, muito bonita, e postei, sabe? Certo. E depois eu pensei assim, cara, sei lá, eu não sei se eu devia postar isso, sabe? Porque eu não sou da Umbanda, sabe? Eu fico com medo de parecer uma coisa vazia, sabe? Ou até mesmo tá incorrendo em algum erro sem saber, né? Também é possível. Sabe? Ou querendo irritar em cima de uma coisa que não é o meu lugar de fala, que não sabe? Te pertence. Que não me pertence. Aí eu disse, não, eu vou apagar. Aí apago, sabe? Aí é que eu te falo, acho que depende muito da questão do bom senso, sabe? Eu penso muito nas coisas que eu escrevo, nas piadas, nos textos.
eu acho que eu tenho um cuidado muito grande para não magoar ninguém. Sim, acho com isso é legal. certeza. Bom, isso aí, acho que não. O pessoal que está aqui ouvindo esse podcast, que justamente vai vir clicando porque já sabe do posto de educação que é tanto Tupiaçu e já vem para isso mesmo. Mas, com relação à sua carreira de literária, né, eu tenho aquela esperança, afinal de contas, né, até a J.K. Rowling, que está aí nos trending tópicos por motivos não muito dignos, mas para falar um grande ídolo meu também, Luiz Fernando Veríssimo, né, começou a escrever e publicar mais tarde, então acho que as tantetes que estão aí na torcida pelo livro de contos podem manter acesa essa esperança. Agora, na verdade, você não escreve histórias aleatórias, essas coisas, né? A gente tem alguns contos budistas, e principalmente histórias da sua vida relacionadas à sua vizinhança. Tem sempre algumas que me chamam mais atenção, mas eu quero tirar o elefante branco da sala, né? E ir direto para aquele que eu acho que é talvez o maior hit, que é a aterrorizante thread que você fez para contar sobre alguns comentários que a sua filha mais velha fez, né? E acho que foi parar no BuzzFeed, inclusive, né? Eles fizeram uma matéria. Foi, BuzzFeed, foi. Parou no Trends, ixi, fez sucesso. Essa história é um tanto quanto assustadora, né? E sim, pro ouvinte, né, desavisado, né, existe uma thread que a gente vai linkar nesse post no treta.com.br, você entra lá que vai estar com os devidos links para você acompanhar caso não conheça o caso, mas é simplesmente você ser pai de uma criança que tem poderes mediúnicos, né, e culminando com a história do passando na frente do cemitério e a criança de 4 anos dizendo que já foi colocada lá numa caixinha, né, que morava lá. Sim. Então, a pergunta, acho que não quer calar, que inclusive minha noiva encomendou, depois que a Maria cresceu, que você conversou com ela, né? Ela te deu algum tipo de explicação mais convincente ou é um grande sei lá, né? É isso aí e vida que segue? Cara, eu acho que é um grande sei lá. Até hoje a Maria Fernanda, ela relata determinadas coisas, né? Então ela diz que às vezes batem na porta do quarto dela, ela ouve chamar, ela ouve passos, né? Então, de repente, eu acho que ela pode ter aí um grau de sensibilidade para tem uma antena boa, né? Agora, aquelas coisas lá de trás, eu não sei, certo? Ela lembra muito bem da questão do cemitério. A questão, tanto que, por exemplo, quando eu postei e que eu disse que ela estava passando na frente do cemitério e ela disse que já conhecia aquele lugar, a minha mãe disse para ela, então, que era impossível ela conhecer, né? E aí ela disse, não, vovó, eu sei porque foi pra cá que me trouxeram. Quando eu caí do carro, foi pra cá que trouxeram o meu corpo, né? Nossa. Ela lembra de tudo, ela lembra o que ela respondeu, ela já era mais maiorzinha, né? Agora, das outras, ela não lembra mesmo, né? Aí, de vez em quando acontecem coisas não tão aterrorizantes, né? Mas mostra que ela tem os chakras alinhados aí, né? Abertos nessa conectividade. Tá fazendo... alguma coisa tem, cara. Tá online. Isso é fato, alguma coisa tem. Outro fenômeno paranormal aí também é o famoso apartamento bem assombrado, né? O apartamento que já tem 64 anos, né? Desde 1956, no centro de Belém. Isso. Com histórias lendárias e que ele é habitado possivelmente, né? Pelo fantasma do seu avô, que sua mãe já viu, pelo fantasma da sua avó, né? Um pessoal que fica cuidando até das suas filhas, que ajudam você a saber quando uma tá sufocada, quando a outra tá prestes a cair da cama, né? E esse gancho que eu tô falando aqui é por quê? Porque eu e o Tanto conversamos no episódio extra do Treta Talks, exclusivo para assinantes. A gente teve aí um debate de aquecimento dessa conversa, debatendo se Deus existe, né? Então eu vou trazer agora para a pauta principal esse assunto, Tanto. Como é que fica aí as suas convicções, né? Num cenário em que você tem uma galera paranormal na família, os espíritos também se recusam a abandonar o apartamento. Como é que é? Você já chamou algum padre para benzer a casa? Não foi necessário? Mas então, cara, a gente nunca sentiu nada aqui que fosse ruim. A gente nunca se sentiu ameaçado, né? A gente sente medo, óbvio. Tá saindo da cozinha e de repente alguém te chama, né? Eu saio correndo, sabe? Então, mas a gente nunca sentiu medo, a gente nunca sentiu uma ameaça, sabe? Alguma coisa ruim. Esse apartamento, a história dele, quando eu falo meu avô, foi o seguinte: o meu pai
tinha um tio e uma tia mais velha. A tia mais velha é a irmã da minha avó, a irmã mais velha da minha avó. Certo. E ela casou com um senhor que era juiz. E eles tinham muito dinheiro e nunca conseguiram ter filhos. Então, eles criaram meu pai como filho. Eles viajavam com meu pai, eles pagavam tudo pro meu pai. Meu avô tinha dinheiro, meu avô não precisava disso, entendeu? Mas eles gostavam dele como filho, então eles faziam isso, certo, mesmo sem precisar. E quando eles morreram, eles acabaram deixando o que eles tinham pro meu pai. Então, quem morreu neste apartamento foi este senhor, o tio Pires Lima, né, com a esposa. E a gente diz que eles estão por aí. Quando eu nasci, eu, depois de um tempo, vim para cá, para esse apartamento. E a minha mãe conta, os nossos quartos eram conjugados, que ela estava cansada, escrevendo a tese dela de mestrado e tal. E ela resolveu tirar uma soneca e eu estava no berço. E no meio da soneca, quando ela dá uma olhada de relance pro meu quarto, ela vê um senhor de paletó e gravata parado do lado do meu berço. A primeira reação dela era que fosse algum amigo do meu pai. Meu pai é advogado também, então podia ser algum amigo que estivesse aqui e tal. Certo. Mas ela achou estranha a situação. E aí ela deu um grito. Ei! E quando ela deu um grito, a pessoa não olhou para ela, mas a pessoa deu um passo pro lado do quarto, onde não tem porta. Então, em tese, a pessoa deu um passo pro lado e ficaria lá preso, porque não tinha como sair. Mas saiu do campo de visão da minha mãe. E quando a minha mãe foi lá procurar, não tinha ninguém, né? Entendi. Então, essas coisas, elas acontecem já há muito tempo, né? Eu vou até ver, eu acho que... Eu tô fazendo umas entrevistas no Instagram, umas lives, e eu devo convidar a Mariana Belém, a Mari Belém, filha da Fafá, porque a Mari Belém, ela morava, né, aqui... ela era vizinha aqui de baixo. E a Mari, ela tinha uma mania, outros tempos, né, de andar por todos os apartamentos, porque ela conhecia todo mundo, era muita gente idosa. E a minha mãe já viu o fantasma aqui e achou que era a Mari, né? Então a minha mãe já foi brigando. Mari, o que tu estás fazendo aqui? Quando a minha mãe chegou, não tinha ninguém, sabe? Mas a essas alturas também os ouvintes vão achar que só tem um prédio em Belém, né? Peraí, você morava justamente em cima da Fafá de Belém, cara. Coincidências, cara. Total coincidência, sabe? É um prédio antigo, né? Eu voltei a morar aqui porque ele é muito pertinho do meu trabalho, do Colégio das Crianças, então vem de carro, não tenho mais carro. E a gente convive com isso. Agora, o apartamento é fantástico. A iluminação dele é maravilhosa, janelão, vista, sabe? É gostoso demais. Entendi. Então... agora, os mortos não precisam aprontar também muito, né? Porque os vivos já aprontam, né? Eu sei que você tem uma vizinhança bacana aí da terceira idade, as irmãs Sá, né? Inclusive. Nossa, cara... De vez em quando acontece cada coisa aqui. Eu fiquei em dúvida se você era síndico, não, né? Não chegou tanto. Eu não sou síndico, mas eu atuo muito junto com a síndica, porque a síndica é minha vizinha de porta. Entendi. Então, além de nós sermos muito amigos e ela ser uma pessoa maravilhosa, eu ajudo ela sempre que eu posso. Perfeito. Mas, por exemplo, aquela última thread que eu tive, contando de um vizinho, descumprindo o isolamento social durante a pandemia, durante o lockdown em Belém. Sim. Aquela, por exemplo, foi uma trilha que eu apaguei, sabe? Porque ela começa a te sugar, sabe? Porque, de repente, quando você vê que tem 20 mil curtidas, 10 mil compartilhamentos e só xingamento contra o cara, sabe? Sim. Só ofensa e tal. E não sei. Essa foi a tweet que o Fantástico me ligou. Eu ligo Fantástico, olha, a gente quer botar isso no Fantástico e não sei o que mais. Eu começo a dizer, meu Deus do céu, não vou brigar com meu vizinho, ele ainda é bolsominion. Meu Deus do céu, como é que vai ser isso, sabe? Eu disse, não, olha, eu não quero, sabe? E apaguei. Vamos economizar a máquina processual, né, brasileira e do judiciário. Exato. Aí apaguei. Depois a minha síndica veio até me trazer novos fatos e me motivar, né? Mas aí eu disse, não vou postar mais nada daqui da vizinhança, não. Porque olha, cara, o que acontece aqui nesse prédio é surpreendente. Agora mesmo a gente está com um vizinho com Covid e a gente teve que notificar ele, dizendo que nós vamos à polícia e vamos aos órgãos sanitários se ele não obedecer a quarentena. Porque ele disse que ele não vai obedecer. Difícil, ele vai sair, né, cara? Dificílimo, cara. Barra mesmo, olha. Eu tenho a impressão de que se cada um aí colar com um síndico, né, vai acabar descobrindo histórias do Arco da Velha. Porque a gente vive nas nossas bolhas saudáveis aí. É verdade, cara. Mas aí então,
de fato tu tens razão. Os vivos aqui, eles são mais assustadores que os mortos. Pois é, não, com certeza, com certeza. Eu andei desenvolvendo aí, ao contrário do seu bom relacionamento aí com a vizinhança animada, eu andei desenvolvendo aquela fobia, né? Então eu me mudei recente pra cá, eu preferi nem conhecer ninguém, sabe? Que aquela coisa assim, eu não quero me afeiçoar por ninguém e descobrir em quem a pessoa votou em 2018, sabe? Prefiro manter uma certa afastamento saudável, não sei. Até que uma hora o cheiro vai parar na casa do vizinho, né? A gente acabei conhecendo um pessoal aí, é a mesma coisa, super animado, a gente tava com o pai junto no hospital, e depois descobriu que a mulher tá grávida, vai nascer no meio da pandemia, então a gente mantém um contato aí. E é basicamente isso, né? Acho que tem muito da sua sensibilidade de conseguir observar cada pessoa, né, construir o personagem aí desses vizinhos, né, tipo as irmãs Sá que estavam aprontando, mas depois foi revelado que elas têm uma história de vida muito triste, né? Tem, Elas aprontaram que só nessa quarentena. Você acaba indo da raiva, né, a uma certa afeição, né, até uma pena, pra dizer assim, e muito rapidamente no decorrer da história. É porque, na verdade, cara, toda história tem... O pessoal diz que toda história tem 2 lados. Não, toda história tem 3 lados. Tem um lado de uma pessoa, tem um lado de outra e tem a verdade, sabe? Certo. Então, na verdade, eu nem... Por exemplo, essa questão das irmãs, quando eu descobri a história delas, certo? Eu fiquei também pensando, mas será que não é exagero? Será que não é qualquer coisa e tal? É o terceiro lado que a gente nunca vai saber. Eu sempre tento botar isso também nas histórias, sabe? Com certeza. Mostrar que a vida, ela não é fácil, sabe? E que a gente, às vezes, chega e faz um julgamento contra alguém ou contra alguma situação. E a gente tem que tentar olhar um pouco mais adiante, sabe? Por exemplo, o que me chateou muito nesse linchamento moral que foi feito contra meu vizinho, que depois a gente descobriu que ele tinha entrado em surto. Sim, com sabe? certeza. Ele de fato estava em surto, sabe? E o fato dele sair, justamente assim, decretou lockdown, amanhã começa, aí o cara sai para fazer compra, é um surto, sabe? Como é que você vai fazer para um idoso que mora sozinho, sem família nem ninguém, sabe? É barra, cara. É barra, sabe? A gente tem que pensar. Com certeza, as pessoas estão tendo reações muito diferentes, né? Cada um está lidando com a pandemia, a quarentena, a ameaça de morte, né? A gente está vivendo sob constante ameaça de morte. Os brancos pela primeira vez, né? Sim. Então tá sendo assim, muito chocante a gente ver que as pessoas têm reações diferentes. Tem gente que prefere tentar uma normalidade, né? O máximo possível. Tem gente que tá aí achando que vai resolver reabrindo o comércio, né? Poder ir na Renner, dar uma olhadinha na loja. E, enfim, é uma dor que a gente está tendo diariamente. Hoje eu já acordei com o negócio da OMS falando que é assintomático, não transmite o vírus. Eu já acordei jogando o celular na parede. Tá difícil, tá difícil. Não precisa nem da cafeína mais, né? Você já acorda na raiva da primeira entrada que você dá no Twitter. É o que eu sempre falo pra Lívia. Cara, a gente tá num apartamento hiper confortável, hiper gostoso. Certo? Eu te amo muito, tu me amas muito. Então foi uma quarentena de extremo amor, carinho e cuidado. Tranquilo, sabe? né? Exato. Sabe, com 2 crianças maravilhosas em casa, sabe? Tendo a sorte da gente ter a geladeira cheia, sabe? De não faltar o que comer, de não faltar o que lanchar, de não faltar nada, sabe? E mesmo assim, eu em teletrabalho, ela em teletrabalho, e mesmo assim, cara, a gente ficou muito próximo de pirar. Com certeza. Sabe? Aí você imagina esse pessoal que tá sem emprego, que tá sem nada na geladeira, que tem um filho gritando por fome, sabe? Não tem nem a opção de ficar em casa, né? Imagina, cara, sabe? O trabalho que você tem que fazer para você não surtar, sabe? Então, por exemplo, eu vi agora muita crítica e com umas fotos aqui de Belém. Acabou o lockdown, aí abriram o shopping. E aí tem uma fila de pessoas na frente do shopping. Cara, você vê aquela fila, é só gente preta e pobre. Sabe? É visível aquilo ali, sabe? Em busca de algum entretenimento, né? Cara, sabe? E o pessoal malhando. Porra, tá fazendo o que no shopping? Eu fico pensando, cara, esse cara pode estar há 80 dias trancado numa casa de 2 cômodos com 12 pessoas. Exato. Sabe? Então, assim, acabou o lockdown, o cara pode sair de casa, o cara talvez só precise respirar e andar no shopping, num lugar que é bonito, sabe? Isso. Porque a gente fotografou quem é preto e pobre, que tá ali na frente. Quem tem grana tá dentro do seu carro na fila pro estacionamento. Exatamente. Sabe? Então a gente sempre vê, eu sempre tento isso, cara, ver os 2 lados, sabe?
É uma necessidade. É aquela coisa de você estar entre o tigre e o penhasco e procurar uma árvore de morango, né? Exatamente, cara. E aproveitar os morangos, sabe? Mas é exatamente isso. Eu evito também entrar muito nessa celeuma, sabe? Eu vi, por exemplo, as postagens do pessoal ridicularizando, diminuindo o pessoal na fila. Aí eu fico me coçando, sabe? Eu vou lá falar alguma coisa. Depois eu penso, não, cara, eu não vou, sabe? Porque aí vai começar uma briga, aí eu não vou poder largar o celular. E aí, sabe aquela história? Você prefere ter paz ou ter razão? Isso, exato. Eu prefiro ter paz, cara. Essa análise empática aí que você fez até do pessoal furando a quarentena, acho que ela se estende muito também para a questão do... O pessoal tem falado muito sobre o arrependimento de ter votado no Bolsonaro, né? Muita gente desembarcando, a gente sabe que tem muitos atores políticos que fazem suas manobras por estratégia pura e simples, né? Mas tá tendo muitas brigas internas na direita e aí o governo ficando isolado, mas tirando toda essa novela diária que a gente acompanha na política, existe uma realidade que é o que colocou o Bolsonaro no poder, que eu acho que vai além da sua tia fascista, né? Mas eu acho que é uma verdadeira mazela. Eu, inclusive, tenho um grande amigo bolsominion arrependido que a gente conversa muito e eu entendo completamente as motivações dele no voto, né? Ele quis votar no candidato mais diferente para ver se dava um efeito, já que o candidato que é igual nunca dá efeito nenhum. Então, principalmente para quem viveu aí, só conhece o PT no poder, né? Não tem uma experiência com a política antes disso. Eu queria saber de você, tanto, que me parece a voz da razão, o trovão da razão aí, do bom senso, da ponderação. Talvez poderia até se considerar um isentão, digamos assim, raiz, né? No estrito senso. Eu quero saber de você como que você enxerga essa questão, né, essas movimentações da direita e da esquerda no mundo e no Brasil. Você acha que tem uma tendência a arrochar as coisas ainda mais, um fascismo apertado em resposta a essa crise? Ou você acha que a gente tem algum motivo para ter uma esperançazinha aí de alguma evolução nessa conversa política? Sei lá, tecnologias, internet? Cara, olha, primeira coisa, não sou isentão raiz. Sou de esquerda totalmente, certo? Perfeito. E outro dia eu vi uma frase que me motiva muito, né? O que é que te faz ser de esquerda? A resposta é a direita. Exatamente. O que me faz ser de esquerda é justamente a atitude que a direita tem. A bronca é que as democracias elas sempre funcionam como um pêndulo, isso é normal, certo? Você sempre vai ter uma tendência à esquerda e a esquerda vai tomar o poder por meio do processo democrático, a esquerda vai implementar projetos sociais pensando mais na população, certo? E chega num ponto em que as pessoas começam a criticar a esquerda. Mas e o crescimento industrial? Mas e o crescimento econômico? Isso. Aí o pêndulo volta e vai para a direita. Isso é normal, entendeu? Sim. Agora tu imaginas, a gente diz que a gente é de esquerda por causa da direita, a gente pode ter essa ideia naquela esquerda mais assim ao centro, né, que a gente até então tinha, né, como realmente protagonismo da nossa democracia. O PSDB, o DEM, certo? Que ainda era uma direita, não vou dizer esclarecida, eu não quero usar o esclarecido para a direita, mas digamos que ainda era uma direita que tinha escrúpulos, sabe? Exato. Tinha vergonha de determinadas coisas. Também é difícil, né? Mas vamos lá, tinha algum escrúpulo. Mas aí o problema é que hoje o nosso pêndulo, ele tá indo até uma esquerda e quando ele volta, ele vai para uma extrema-direita que é muito assustadora, sabe? Exato. E essa movimentação do pêndulo, ela me assusta, sabe? Então, outro dia eu vi alguém postando: em 2000 e tanto eu fui contra a FHC, em 2000 e tanto eu fui contra o Serra, em 2000 e tanto eu fui contra o Alckmin, em 2000 e tanto eu fui contra não sei o quê. Hoje, para tirar o Bolsonaro, eu voto em qualquer um deles. Sabe? É isso. A gente hoje reza pela volta de uma direita que pelo menos possa dialogar, sabe? Que saiba comer a mesa, né? Que não seja uma direita, sabe? Que simplesmente ouve uma mulher falar sobre os efeitos do enxofre contra o coronavírus e marque um horário para essa mulher no Ministério da Saúde. Exato. Sabe? Como o Bolsonaro acaba de fazer. Eu fico preocupado, cara. Mas eu confio no pêndulo. Eu confio nesse pêndulo democrático. Sabe? Eu acho que fatalmente as pessoas vão ver
os malefícios de um governo de extrema-direita para a população mais pobre, sabe? Isso está visível na aprovação do governo Bolsonaro, que só faz cair cada vez mais. Certo? E foi evidenciado por uma pandemia, né? Alguns dizem até que se não fosse a pandemia já teria caído pela situação econômica pura e simples. Exato. Né? Mas tá aí, a crise alimentando um pouco mais. A pandemia foi boa e foi ruim, né? Quer dizer, pode ter segurado ele mais tempo no cargo, porque você não vai, imagina, começar um processo de impeachment no meio de uma pandemia. Exatamente. Mas ruim por conta do povo sofrendo, né? Exatamente. Quer dizer, os entregadores dizendo que não conseguem auxílio, que não conseguem ter segurança, que não conseguem dinheiro, sabe? E muita gente que voltou no Bolsonaro e percebe o seguinte: porra, eu tô no meio de uma pandemia e o cara soltou a nossa mão, sabe? Pois então, eu não sei, cara, eu torço para que esse pêndulo funcione bem e para que a gente possa ter um governo um pouco mais esclarecido. Aí sim, esclarecido. Eu tendo, assim, em alguns momentos eu me pego pensando se, de repente, se a gente tivesse um crápula competente no poder, não seria uma situação ainda pior do que um crápula totalmente incompetente, como é o caso atual. Mas é aquilo, né? Pra mim, que tô aqui no conforto do meu lar, fazendo teletrabalho, com álcool gel que eu quiser à vontade, 50 máscaras de pano, ganhei de presente de todo mundo. É muito fácil, né? Segurar as pontas aqui, enquanto eu tô nessa situação confortável. E tem gente que tá sofrendo pelo crápula incompetente desde já, né? Eu acho que um crápula sempre vai ser um crápula, sendo competente ou incompetente. Então, o problema do Bolsonaro não é nem incompetência. Que, por exemplo, não acho que a Dilma tenha sido a melhor governante do Brasil do ponto de vista do desenvolvimento da nação. Certo? Acho que a Dilma ela falhou em alguns pontos. Com certeza. Mas a Dilma ela é uma pessoa extremamente civilizada. Ela é uma pessoa capaz de entender, por exemplo, o papel de uma oposição. A Dilma jamais mexeu uma colher para impedir a investigação da Lava Jato, sabe? Isso. A postura dela durante o golpe foi de estudo, né? Sobre a nobreza dela, digamos. Exato, certo. E tá aí até hoje sem nenhuma investigação, sem nenhuma acusação, sem nada, sabe? Então, assim, você pode até dizer que a Dilma era incompetente, mas ela jamais foi uma crápula, certo? E é terrível, porque um crápula ele vai ser sempre um crápula sendo competente ou não. E o problema do Bolsonaro é que, além de ser um crápula, ele é completamente incompetente e ele se cerca de pessoas incompetentes. Então o cara consegue ser o suprassumo do chorume. Né? Exatamente. Porque todo mundo conhece algum político mais populista. Aqui em Belém mesmo, por exemplo, você tem caso de um vereador que extremamente vindo de um extrato popular muito, muito pobre, certo? E a primeira coisa que ele fez quando ele assumiu foi se cercar de uma assessoria boa, sabe? Você vê, né? O Bolsonaro não consegue fazer isso, cara. Eu diria que os mais esclarecidos, voltando à palavra aí dos eleitores dele, estavam apostando nisso, né? Ele vai se cercar de um ministério técnico, né? Vários astronautas, Marcos Pontes, e não aconteceu. É uma tristeza, porque é aquele negócio, são 4 anos perdidos, né? Eu já considerava 4 anos perdidos por conta do ponto de vista social, de avanços sociais, mas agora com essa pandemia só vem enterrar de vez o desenvolvimento do país, demonstrando de forma cabal a incompetência dele. Exatamente. Eu fico bem... como tu dizes, né? Eu sou concursado, o meu dinheiro cai todo mês no final do salário, cai todo mês na conta. Eu tenho um apartamento legal, sabe? Eu tenho uma vida relativamente segura, sabe? Sem dúvida. Eu me dou, não é por mim. Eu me dou pelas pessoas que não têm, sabe? O sentimento, ele já parte de um outro lugar, né? Exatamente. Bom, tanto, então... O nosso papo ficou hiper cabeça, né, cara? Tem acontecido isso. A pandemia tá botando todo mundo pra refletir, né, cara? Eu me senti agora, parece que a gente está assim, sentado naquele estudo da Globo, atrás aparece Brasília e a gente está comentando política de Brasília. Não, foi bom para trazer, acho que um pouco mais. O podcast ele é um espaço bom para isso, né? Você delongar um pouquinho a opinião, dar um pouquinho mais de explicações e acaba ficando mais fácil de entender o que o outro está querendo dizer. Eu queria dizer que foi
prazer imenso, né, Tanto, você tá aqui com a gente nesse podcast, dá uma animada, um gás pro Treta Talks, o convidado que empresta seu brilhantismo aqui pra gente. Não vou cansar de ficar lisonjeando, porque eu perdi até qual que era a palavra, né? Não é lisonjeando. Lisonjeando, a pessoa fica lisonjeada. Elogiando? Vou ficar puxando o saco em bom português, porque eu sou realmente um admirador das suas threads. Eu sei que quando você abre um fio, vale a pena clicar ali para continuar, então... Se não for de noite... Exatamente. E já digo aqui que se quiser fazer um podcast aí, precisar de ajuda, é só chamar que a gente conversa. Acho que vale a pena sempre. Beleza? De repente, tá de bobeira aí, enquanto o livro não vem. Verdade, né? Canal do YouTube, qualquer coisa assim. Eu que te agradeço. Uma das coisas legais dessa renovação do Twitter, sem dúvida alguma, foi a quantidade de gente bacana e de pessoas pensantes que eu conheci. Cara, amanhã, por exemplo, já fazendo aqui um pequeno merchan, eu vou fazer uma live com a Cher Machado, a Transcurecer. Muito que é uma bom. mulher trans, preta, sabe? Cara, essa menina, ela me ensina tanta coisa. Ela me mostra tanta coisa da realidade, sabe? Que a gente não enxerga, sabe? Então, eu agradeço muito ao convite, agradeço a oportunidade de te conhecer. Agora, diz pra tua namorada fazer o podcast dela pra eu conversar com ela. Ah, com certeza. Não, mas é porque assim, eu fico enchendo o saco, falo assim, não quero mais fazer programa, não enchi o saco, não quero entrevistar ninguém. Aí ela falou assim, chama o Tanto, pô, tem tanta história ali, não sei o que. Eu falei, pô, não vou fazer isso com o Tanto, coitado, ele é uma pessoa tão boa. Mas tá aí, Treta Talks com Tanto Tupiaçu, foi irado demais. E a gente continua lá no @TantoTupiaçu, né? Fala aí, seus arrobas são o mesmo no Twitter e no Instagram. No Twitter e no Instagram, Tanto Tupiaçu. No Facebook tem uma página, eu acho, Tanto Tupiaçu também. E no Telegram tem o canal Tanto Tupiaçu e tem um grupo de discussão lá onde a gente conversa. Grupo muito bacana, cara. Tem ajudado muito todo mundo nesses dias de pandemia e isolamento, sabe? Trabalhando aí como um imã, né? Um radar magnético de gente boa. Tá certo. Inclusive, meus gatos aqui, Maia e Shiva, mandam beijos pra essa de Feroz e Flora Temer. Flora Temer. Outra história incrível. De fato, Flora Temer foi a melhor tirada. Bons tempos, né, de Flora Temer. Cara, a história da Flora Temer foi incrível. Porque eu cheguei com os dois no veterinário, e aí eu disse, esse aqui é o Essa de Feroz. E ela, a Flora. Aí o veterinário olhou e disse, mas não pode. Isso é preconceito, porque ela é gordinha, preta e mulher. Então, isso é racismo, machismo e gordofobia. Ela tem que ter um sobrenome também. Aí eu disse, putz, grila, Flora Temer. A gente riu tanto que quase nem teve a consulta. Bons tempos desse meme, Fora Temer, era adorável. É verdade. Agora a gente falaria Volta Temer. Excelente. Bom, valeu demais, Tanto. A gente volta semana que vem com mais um Treta Talks e é nóis. Força nessa quarentena pra todo mundo. Inclusive, naquela hora que você tava contando as histórias, eu fiquei pensando, né? O ouvinte do Treta Talks que chegou até aqui tá sozinho, nessa hora acendeu a luz. Se tiver de noite... Eu me sinto culpado, cara. E tu sabes que eu me sinto culpado? Tu sabes o momento em que eu me sinto culpado? É quando as pessoas chegam e dizem assim... Já leu... Eu vejo a marcação, né, do pessoal e leio os bate-papos dele aqui, né? Já leu o último texto do Tanto? Aí outro dia chegou uma menina e disse... Ai, amigo, eu silenciei. Silenciou por quê? Amigo, eu não aguento com as histórias de terror. Eu depois quero ir no banheiro mijar, não consigo. Tenho que dormir de luz acesa. Aí eu vou lá e peço desculpa, né? Pô, olha, cara, 1000 desculpas, sabe? Aí a menina fica toda envergonhada. Não, Tanto, não era isso. Tanto, não, mas eu te entendo. Mas eu ainda venho aqui durante o dia pra ver as coisas que tu postas. De dia pode, né? Aquela coisa. De dia pode. Até se for de noite, tá lendo uma thread dessas assustadoras e tem que botar um desenho, né? Uma sitcom pra poder esquecer antes de dormir. Verdade. Beleza pura.
Valeu, meu querido. Foi um prazer, tá? Qualquer coisa, demais. Um grande abraço. Porra, depois que eu fui ver tua conta, cara, eu não tava te seguindo, né? Aí eu fui ver e disse, meu Deus, tu és enorme, cara. Ah, não, eu tenho um probleminha. É porque essa conta do Treta, o Treta é o site, né? .com.br virou podcast. Então essa conta é velha. Só que eu tinha uma outra conta, Ivo Neumann, com meu nome pessoal e tal, e fui expulso, né? Aí eu fiz outra, fui expulso de novo, fiz outra, fui expulso. Porque uma vez que você é expulso, você não pode voltar mais. Por que você foi expulso? Eu andei xingando pessoas aí por usar palavras de baixo calão. O Twitter não tá errado não, tá? Essa parte, tudo bem. Agora eu acho injusto, porque eu tô privado, né? Eu sou persona não grata, então eu tenho que ficar me disfarçando. Eu já voltei com avatar, usando aquele disfarce de nariz e bigode. Depois eu ao invés de Ivo, eu botei meu nome, era Ivone, botei uma peruca. Mas eles sempre me acham, então eu tenho que ficar trocando. Por enquanto eu tô usando a conta do Treta, só tentando não xingar ninguém, né? Pra poder não perder a conta do site. Sabe que eu já fiquei calado no Twitter por 2 ou 3 dias, se não me engano. É, né? Eu postei fogo nos racistas, fogo nos fascistas, alguma coisa assim. Não, um bonequinho. Cara, era um ursinho, sabe? Um ursinho panda. Com uma plaquinha, fogo nos racistas. Né? Ó, você tá instigando a morte das pessoas e me deixaram 3 dias sem falar. Cara, complicado, né? O pessoal tá falando. O Ivo foi expulso porque ele xingou a Ana Hickman, que tava... Quando ela postou um banquete maravilhoso e postou assim, caiu o VR, oba. Eu comecei a xingar ela de tudo quanto é nome. Eu tava puto naquele dia, né? Lógico, não sei porquê, nem lembro porquê. E tudo bem, né? Agora, se me expulsar, eu não fico nem tão magoado, mas podia tirar os nazistas também, o pessoal que tem suástica no avatar. Pois é, né, cara? O pessoal fazendo tanta barbaridade, né, cara? Aí te tira fogo nos fascistas com panda. Vamos ser a galera justos. Tá lá, porra, foda. Pode falar foda? Poxa, se pode. Não tava gravando, né? Não, mas o podcast chamado Treta, meu amigo. A gente começou discutindo se Deus existe. Mas eu peguei um susto, cara, porque eu não sabia que a tua conta era grande, né? Ah, né? Aí ele disse, legal, bacana, vamos sim e tal. Aí ele disse, pô, mas eu não sigo ele, deixa eu seguir. Ele disse, Liv, olha como a conta dele é grande. Olha, amor. Não, eu vou dançando conforme a música. A gente tinha milhões de page views na época que o site tinha page view, aí parou. Aí tem 250 mil na fanpage, no Facebook. Só que hoje você posta um negócio lá pra 250 mil, não vai pra 250, né? Então, a gente vai dançando conforme a música. Agora no podcast eu tô feliz, né? Quando veio a quarentena, a audiência aumentou de novo. Estamos chegando a uns 12 mil por semana aí. Pô, que legal, então, cara. É bastante gente. Dá até pra tomar um cuidado com o que fala, né? Sim. Pô, muito legal. Mas muito legal bom. mesmo. Vale a pena, às vezes, sair da bolha. Show de bola, Tanto. Valeu demais. Querido, um prazerzão, tá? Igualmente, cara. Até Valeu. Mais. Tchau. Abraço. You need cooling, baby. I'm not fooling. I'm gonna take it back to schooling. Way down inside, honey, you feel. I wanna give you my love. You've been cooling, baby. I've been drooling. All of your time, baby. I've been misusing. Way down inside, I'm gonna give you my love. I'm gonna give you every inch of my love. I'm gonna give you my love. Muita treta, muita treta, I can feel it. muita treta, muita treta. Eu estou sentindo uma treta. E aí depois eu te direi as novidades. Por enquanto estou proibido contratualmente de falar. Não, perfeito. Já imaginava. Chique, né? Chique, Na verdade, tô blefando, porque eu já imaginava que ia ter algo assim. Estou proibido Eu sempre sonhei em falar isso. Estou proibido contratualmente de dar mais detalhes. Muito bom. Assim, a gente gosta de contratos, é merecido. É merecido ter alguns contratos, sim. Estalo Podcasts.